queridos alunos aqui do canal Educação, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando a nossa aula. Dê um like para a saúde. Hoje, com a visita, uma convidada muito especial, a enfermeira Ellen Ticiane, minha irmã do coração, uma grande profissional, referência aqui em Teresina. E nós esquecemos até de falar, Essa grande profissional hoje está aqui contemplando, nos contemplando com tanto conhecimento que ela tem. E trouxemos essa abordagem, falando sobre a saúde da mulher, falando principalmente sobre o Outubro Rosa, já que é de importância para todos, para todo mundo. E, turma, falar que a Ticiane é embaixadora do... embaixadora. Fala a verdade. Tô brincando, mas é verdade, Ela é referência. Sempre fala, Qual é, Tícia, o projeto? É o projeto Alertar, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Que eu sou voluntária com muito orgulho, Faço essa parte de atividade de educação e saúde, que é como eu estou fazendo aqui com vocês, de informação, de trazer a parte da prevenção primária que a gente falou lá na frente, E também da detecção precoce, de conversar sobre o câncer de mama e sobre a saúde da mulher em geral e de outros cânceres, A gente não fala só do câncer de mama no Outubro Rosa, a gente fala de câncer o ano inteiro e para todos os públicos. Então, se vocês tiverem interesse aí de pesquisar, é @redefemininapi, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí. Curtam lá e compartilhem. Tem muita informação legal e de qualidade também. Muito bem. Também tem o Instagram, da nossa enfermeira, a enfermeira Ticiane, @Ticiane Santana. Vocês também encontram a enfermeira Ticiane por lá. Ela também trabalha particular. Quem precisar de qualquer tipo de assistência, tá bom? Vocês também podem estar entrando em contato através do Instagram, tá certo? E continuando aí, então, a nossa aula, turma, como a gente bem já começou aí na primeira aula, falamos sobre, esse primeiro momento falamos sobre o diagnóstico precoce, falamos muito sobre o que é o câncer, E, como deixamos aí bem claro na primeira aula, sobre o câncer de mama, que não é só coisa de mulher. Então, meninos, homens, tá bom? Vocês também devem se interessar por esse conteúdo, porque nós todos estamos vulneráveis, suscetíveis. É claro que a gente também vai agora esclarecer um pouquinho para vocês sobre os riscos, tá bom? Enfermeira Ticiane, seja muito bem-vinda novamente. A casa é sua. Obrigada, gente. Então, vamos continuar, O que a gente estava falando antes. A gente falou do que a gente pode mudar, O que a gente pode mudar? Os fatores ambientais e comportamentais, Então, a gente tem a obesidade e o sobrepeso, que nós falamos lá no comecinho. A inatividade física, que é o sedentarismo. O consumo de bebida alcoólica. A exposição frequente a radiações ionizantes para tratamento ou exames diagnósticos, como radioterapia, tomografia, raio-x, mamografia. A gente já falou disso também. E o tabagismo, que tem evidências sugestivas de aumento do risco. Esses fatores de risco ambientais e comportamentais são as coisas que a gente pode mudar, É o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, que é aquele lá que a gente falou no comecinho, que é a campanha do Ministério da Saúde. O que é que eu posso fazer para prevenir um câncer de mama, Então, eu posso mudar os fatores físicos, fatores ambientais e comportamentais, certo? Esses outros dois aqui, essas outras duas colunas, são coisas que eu não posso mudar, Então, fatores da história reprodutiva e hormonal, ou seja, a menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar, que é a menopausa, depois dos 55 anos, uso de contraceptivos hormonais, que são as pílulas, que é os comprimidos, os injetáveis, os anticoncepcionais, que a gente chama, e ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Esses itens da história reprodutiva e hormonal da mulher são coisas também que a gente não pode mudar. Eu não posso controlar quando eu vou ter filhos. Eu posso até querer ter filhos antes dos 30 anos, mas eu não posso dizer que eu vou ter filho hoje ou amanhã, Isso, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não pode ter filho, Eu não posso escolher quando é que eu vou deixar de menstruar ou quando eu vou começar a menstruar. Eu posso escolher usar ou não anticoncepcional, Mas às vezes lá no meu município, lá no postinho que eu frequento, eu só posso ter
acesso a esse tipo de método contraceptivo. Ou seja, método para evitar gravidez, que a gente tem vários, né? Tem preservativo, tem DIU, tem eu esqueci o nome agora que é um discozinho que você coloca, tem o diafragma, desculpa, tem os contraceptivos hormonais, né? Que são os injetáveis e os comprimidos. Eu posso até não querer usar, mas às vezes lá na minha cidade eu só posso ter isso de acesso, né? Para não ter filho. Então, nem sempre é uma escolha. Às vezes é o que tem, é o que eu tenho, né? Mas vocês podem ter uma escolha consciente, porque a gente tem o direito, né, à saúde sexual e reprodutiva. Como a professora Lauriana disse, onde é que a gente pode ter acesso a esse tipo de coisa? Eu posso ir num posto de saúde, falar com o enfermeiro, com o médico e dizer, eu quero usar um método contraceptivo, eu quero usar um DIU, eu quero usar um anticoncepcional, eu quero usar o preservativo, né? É uma decisão sua. E, em conjunto com o profissional, ele tem o dever de lhe informar os riscos e os benefícios de cada um, que é o que a gente chama de decisão informada, né? Escolha livre e informada. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? Eu vou no posto de saúde, ou eu vou no ginecologista, eu vou no médico, e a primeira coisa que ele faz, ou ele ou ela, antes de me perguntar, é dizer que vai me passar um anticoncepcional injetável ou um comprimido, né? Hormônio. E aí, por não ter conhecimento que isso aumenta o risco para câncer de mama, você acaba usando sem saber, né? Sendo que existem outras coisas que você poderia usar, que você pode ter acesso e que você não usa por não saber. Então, quando a gente fala de contracepção, né, a gente não tem só hormônio. A gente tem outros tipos, né? Então, a ideia é que você saiba o que você está fazendo, que isso pode aumentar seu risco para câncer de mama. Mas, quando a gente fala de história reprodutiva e hormonal, vocês podem observar que tudo está relacionado a hormônio, né? Hormônio feminino. Por quê? Quando eu menstruo antes dos 12 anos, o que é a menstruação, o que é a menopausa? Menstruar é início da vida reprodutiva e deixar de menstruar é o fim da vida reprodutiva, né? Ah, mas a Cláudia Raia estava na menopausa e está grávida. A Cláudia Raia não estava na menopausa, ela está no que a gente chama de climatério, né? É o período que está começando a chegar a menopausa. Mas ela ainda menstruava e ela fez um tratamento para engravidar, né? Então, dizer que a menopausa, que a Cláudia Raia engravidou menstruada, engravidou na menopausa, é mentira, né? Ela fazia um tratamento para engravidar, ou seja, ela se submetia à reposição hormonal para a gravidez, né? E aí ela teve a gestação dela, né? Então, assim, a ideia é que você saiba o que você pode fazer para diminuir esse risco. Então, a exposição ao hormônio feminino, essa exposição prolongada, ou seja, que faz você menstruar antes, deixar de menstruar mais tarde, não ter filhos, não usar contraceptivo hormonal, fazer reposição hormonal, você aumenta a exposição ao hormônio feminino. Por que não ter filho aumenta o risco para câncer de mama? Porque quando eu estou gestante, quando a mulher está gestante, o corpo dela está preocupado em dividir as células para aumentar o bebê, para criar o bebê, né? Para gerar o bebê. O que a gente disse? O que é o câncer? É a divisão celular que dá errado. E esse erro é propagado, esse erro continua, né? Então, quando o corpo da mulher está lá preparando o bebê, ele não está dividindo as células do corpo dela, ele está dividindo as células do bebê, né? Então, ele está preparando o bebê e não o corpo da mulher. Não está dividindo as células do corpo dela, e sim a célula daquele feto, daquele bebê, certo? Por isso que não ter filhos é um fator de risco para câncer de mama, porque aumenta a exposição ao hormônio feminino. A mesma questão é a gravidez após os 30 anos. Isso aqui é um dado até meio controverso, né? Mas pesquisas mostram que mulheres que têm filhos após os 30 anos, pela questão da exposição também ao hormônio, né? Ela deixa de se expor naquele período da gravidez, mas ela já esteve exposta há um bom tempo, né? Antes de engravidar. Então, são coisas que a gente não pode mudar, a não ser essa parte aqui dos contraceptivos, que você pode conversar com o seu profissional de saúde, lá no postinho, na sua consulta médica, com o ginecologista ou com a enfermeira, né? Para decidir qual o método mais adequado para você, que nem sempre é só o contraceptivo hormonal. Existem outras coisas que você poderia usar. Principalmente você adolescente. E aqui vai um alerta, né? O anticoncepcional da amiga não serve para mim.
não serve para minha colega, eu não posso dar o meu para ela, né? Cada corpo é único, a gente falou isso aqui mais atrás, né? Cada corpo é único, cada pessoa é uma pessoa. Então, não esqueça que o anticoncepcional é um medicamento, né? É um medicamento. Então, a sua história de vida pessoal, ela é diferente da sua colega, né? Então, você não pode usar o anticoncepcional da coleguinha, né? Ah, mas eu tenho vergonha de ir lá no postinho. Ah, mas eu tenho vergonha de conversar com a enfermeira. Gente, existe o sigilo profissional. O que é dito ali no consultório é entre você e o profissional. Independente de onde você mora, ah, mas eu moro aqui no interior, todo mundo vai saber. Isso não é para acontecer. E se acontecer, você denuncie, tá? Porque isso é falta de ética, tá? E isso acaba com tudo. Você pode denunciar esse profissional. Então, é importante você saber que essa medicação você não pode compartilhar com ninguém, nem pode tomar da colega. E nem tomar para fins estéticos, que acontece muito. Ah, porque cresce melhor o cabelo. Ah, porque diminui as espinhas. Isso tem demais, né? Quando eu era adolescente já tinha, hoje é a mesma que tem, que o acesso está maior, né? A informação está maior. Mas é um medicamento e pode, inclusive, levar você a ter um câncer de mama no futuro. Então, muito cuidado antes de usar uma medicação dessa. Então, esses fatores aqui primeiros, a gente já falou, né? São os que eu posso mudar. Quando eu era adolescente, uns 20 anos atrás, né? Os fatores ambientais e comportamentais, a gente já falou, que é o que a gente pode mudar. A história reprodutiva e hormonal, a gente falou que é a exposição ao hormônio feminino, que aumenta o risco para o câncer de mama, que eu não posso mudar, a não ser o uso de contraceptivos, que eu posso não usar, se eu não quiser. E os fatores genéticos e hereditários. Isso aqui também eu não posso mudar, né? Então, ter história familiar de câncer de ovário não é câncer de colo do útero, tá, gente? O câncer de colo do útero ele é causado exclusivamente por um vírus chamado HPV. Então, vocês adolescentes até os 15 anos é para ter tomado 2 doses da vacina HPV, né? Que é uma vacina que evita um câncer. Olha que coisa importante, né? A gente vai ter um país agora muito parecido com o Brasil, chamado Austrália. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, da Austrália. Que daqui a 6 anos eles não vão ter mais câncer de colo do útero lá. Porque eles investiram em vacinação para HPV há 20 anos, né? Ah, mas o Brasil, a gente tende a falar mal do Brasil, né? O Brasil tem um dos melhores programas de vacinação do mundo, né? Que é o PNI, Programa Nacional de Imunizações. Nós temos o calendário mais completo de vacinação no mundo, gratuito pelo SUS. Então, defendam o SUS, né? Defendam o SUS. E defendam o SUS se vacinando, porque não adianta você falar que gosta do SUS e você não se vacinar, né? Então, assim, é uma vacina gratuita, que tem todo o postinho de saúde e que vocês podem pesquisar aí no postinho de vocês, aí da cidade de vocês, do bairro de vocês, como é uma vacina que a gente joga fora, porque o povo não se vacina, né? O pessoal não se vacina. E aí é uma vacina que joga no lixo e que você pode evitar um câncer, né? Mas que vocês aí estão na faixa etária para vacinação de HPV e podem evitar o câncer de colo do útero, tá? Que também é o terceiro câncer que mais mata mulheres no Brasil, tá? E é um câncer evitável por vacina. Então, você toma uma vacinazinha no braço, tem a chance maior de não ter câncer de colo do útero. O câncer de ovário, ele é... vou voltar de novo na biologia. Quando o Czinho está se formando lá na barriga da mamãe, a gente tem os folhetos germinativos, né? Anota aí, folheto germinativo para apresentar para o professor de biologia. Quando está se dividindo as células para formar o bebê, o tecido que forma a mama é o mesmo tecido que forma o ovário, né? Então, na divisão celular para formar o bebê, a menina, né? O tecido que vai formar o ovário é o mesmo tecido, a origem é a mesma origem embrionária, né? Então, o câncer de mama, vamos dizer que o câncer de mama e o câncer de ovário eles são parentes, né? Eles são primos. Então, se você tem alguém na família com câncer de ovário, a sua família tem que ser investigada também para câncer de mama. O câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, né? A gente sabe que o câncer de mama ele é mais comum na faixa etária de 50 a 69 anos. Então, ter alguém na sua família com câncer de mama com menos de 50 anos, a sua família também tem que ser investigada, porque pode ser um câncer hereditário, né? Um câncer genético. História familiar de câncer de mama em homens, né? Isso aqui a gente já falou, que é 1% dos casos. Oh, meu Deus, a minha letra ficou boa, não. 1% dos casos dos cânceres de mama no mundo são em homens, então é um câncer raro, né? Então, se você tem alguém na sua família que tenha câncer de mama em homem, a sua família tem que ser investigada para genética para câncer de mama, tá? E também a alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2, que são genes, né?
Aí vocês vão cobrar também o professor de biologia. Ele vai aprofundar isso aqui um pouco mais. O professor de biologia vai me amar depois dessa aula, mas cobrem ele, tá? Então, tá certo, gente? Esse aqui é o que aumenta o risco, sendo que isso aqui tudo, ó, eu posso fazer. Isso aqui corresponde a 85% a 90% dos casos. E isso aqui só de 5% a 10%. Então, volta lá para o começo, né? Eu posso fazer muito mais pela minha saúde do que eu penso, né? Porque o que a gente imagina, minha família tem câncer de mama, então eu vou ter câncer de mama, não posso fazer nada, né? E a gente vê que é o contrário. A gente pode fazer muita coisa e coisa simples, né? Que todo dia a professora Lauriana fala, as outras professoras de educação física, professora, não sei se tem nutricionista na escola, geralmente tem, né? Você reclama do lanche lá da escola que é saudável, que tem pouca gordura, que tem pouco óleo, mas a nutricionista está pensando em tudo, né? Pensa na nutrição ideal para vocês, para ter uma alimentação que você tem. Às vezes, a maioria de vocês, eu não sei se boa parte, é a comida mais saudável que tem, é a da escola. Quando chega em casa é salgadinho, é bobagem, né? É arroz com feijão e não tem salada, às vezes por não ter acesso. É suco de pacote, é refrigerante, né? E aí na escola é o tempo que você mais passa comendo bem, comendo saudável, né? E você reclama do lanche. Então, assim, essas coisas todas aqui a gente pode mudar e pode melhorar, né? Isso aqui eu não. Então, eu vou focar no que eu consigo fazer. Que a ideia da campanha é justamente essa. Foque no que você pode fazer, no que você pode fazer hoje, no que você pode fazer agora, né? Todas essas coisas aqui você pode fazer agora. Então, comece de já. É como se a saúde ela funciona como se fosse uma poupança, né? Quem não sabe poupar dinheiro tem problema no futuro, né? Gasta mais do que ganha, é difícil. Se você tem como poupar para no futuro você ter mais saúde, comece de agora. Então, por isso que é importante a gente falar de Outubro Rosa para vocês que são jovens, que estão na escola, que têm a oportunidade de estudar, que vai mudar a vida da família de vocês, que vai fazer saúde. Vocês estão fazendo saúde, né? Vocês não, vocês são modificadores da realidade de vocês. Então, façam com que essas informações cheguem nessas pessoas, sejam fuxiqueiros. Eu gosto de gente fuxiqueira, já disse. Né? A professora Lauriana também vai cobrar de vocês serem fuxiqueiros aí na comunidade de vocês. E aí, todo mundo fala da Angelina, né? Da Angelina Jolie. Olha aqui a capa da revista. Essa revista é de 2013, se eu não conseguir ler direito. Então, diz que a escolha da Angelina, né? A decisão de Angelina Jolie de fazer uma mastectomia preventiva, olha, não sei se vai dar para arriscar, foi um choque e deu o alerta de que quanto mais cedo agir, melhor. Isso aqui continua sendo verdade. Então, a gente estava falando da poupança, né? Vocês têm que começar a agir de agora. De agora. Quanto mais cedo agir, melhor. Mas vocês vão saber que o caso da Angelina Jolie é um caso raro, né? Não é só de 5 a 10% dos casos são genéticos, o da Angelina é um deles, né? Então, se vocês não são dessa época, isso aqui chocou bastante, 2013, né? Quase 10 anos atrás. A Angelina Jolie, que é uma atriz super famosa, vocês devem saber quem ela é, né? Muito famosa, ela retirou os 2 seios nessa época. Então, ela tirou os 2 seios, colocou prótese de silicone. Já ela tem silicone nos seios, né? Nos 2 seios. E aí, ela fez isso porque ela tinha genética para câncer de mama. A mãe dela já faleceu de câncer de mama. Algumas tias dela também. E ela sempre foi acompanhada pelo médico por causa dessa genética dela. Até que chegou um dia que o médico dela disse, tá na hora. Ou você tira, ou você espera que você vai ter o câncer e aí pode ser que você não sobreviva, né? Então, foi uma escolha consciente e informada, né? Ela fez o acompanhamento por muito tempo e aí, na época, o médico disse, não, agora é o jeito que você vai ter que fazer. E ela decidiu por fazer, né? Mas aqui a ideia é que você lembre que é só de 5 a 10% dos casos. É muito pouca gente, né? Essa frase não ficou boa para a professora de português. É pouca gente, né? Mas a gente tende a pensar... Então, eu quero desmistificar isso também de vocês. Que o câncer de mama familiar, genético, ele só é de 5 a 10% dos casos. O restante, a gente tem coisa pra caramba que pode fazer para mudar. Aliás, são coisas pequenas e poucas coisas e coisas simples, né? E a gente tende a botar a culpa bem aqui na mãe, na tia. A Angelina Jolie podia dizer, meu Deus do céu, minha mãe deixou essa herança. Que horror, podia ter deixado dinheiro, né? Deixou
câncer para mim. Mas ela foi acompanhada e na hora certa ela conseguiu fazer uma coisa boa pela saúde dela. Mas isso aqui é pouca gente. A maioria de nós, né, os mortais normais, é só hábito de vida. Pensa aí que coisa boa, né? E o autoexame? No começo a gente falou, né? Vocês lembram que tinha esses artistas que usavam essa camiseta bonitinha, né? Aqui é o Janequine usando essa camiseta que vendia nas revistas da Avon, né? Nas revistas Hermes da vida aí que tinha, né? Pô, passava nas portas, nem ainda existe a revista Hermes. Será que vocês são desse tempo? A mãe de vocês deve saber, né? Passava os artistas com as camisetas, né? Falando de autoexame, Ivete Sangalo. Se vocês botarem esse autoexame, vai aparecer um monte no Google de artista com essa camiseta aí. Porque antes, né, gente, essa estratégia, ela surgiu na década de 50. Olha que faz um bocado de tempo, né? Mas até um dia desse a gente usava, mas a gente usava para falar de detecção precoce, né? Especialmente importante em contexto de câncer de mama avançado. Ou seja, o que é o problema dessa estratégia? Ela detecta câncer avançado, porque eu só consigo sentir um câncer de mama, geralmente quando ele está grande o suficiente que eu consiga tocar, né? Imagina que a mama é um tecido grande, né? Uma glândula grande, né? Para eu achar um carocinho, um câncerzinho, um carocinho pequeno lá é difícil. Eu vou achar mais quando ele está maior, né? E estágio avançado. E aí hoje a gente ainda fala de autoexame, fala, mas na estratégia de consciência mamária, consciência do próprio corpo, que é o que eu estava dizendo para vocês. É dizer que eu sei como é que é meu corpo normal, para se tiver alguma alteração, eu saber o que está errado e tentar corrigir. E aí, quando a gente falou lá na frente de atenção primária, a gente falou de prevenção, de informação, de educação em saúde. Quando a gente fala de rastreamento, a gente fala de mamografia, né? Que é esse exame bem aqui. Lembrando que essa máquina aqui é um raio-x, é um tipo de raio-x, né? É um raio-x das mamas. Aqui dá para entender que é uma mama. Aqui é a técnica de radiologia, aquela que se aposenta cedo, né? Porque pega muito raio-x, esse raio-x aqui também é prejudicial para ela. E se você for fazer uma pesquisa, a maioria das técnicas de radiologia é mulher, parece que é um povo que gosta, né, de radiologia. Mulher gosta de raio-x, né? E aqui, gente, tem duas bandejas, tem essa e tem essa. Essa bandeja de cima, ela faz uma força para baixo, que eu depois vou perguntar, não lembro, mas ela é medida em joules. Vai para a física, que aqui é multidisciplinar. Joules. Aqui vai para a física. Vocês vão perguntar para o professor de física, né? Que é a medida do joules ou Newton. Já se lembra. Mas eu não me lembro qual é a equivalência de peso. Eu sei que faz um peso. Tá vendo que a mulher tá puxando o peito para frente? Tá vendo? Que a mulher tá puxando a mão dela aqui, puxando o peito da outra para frente. Por quê? Porque aqui atrás, ó, aqui é o tecido, aliás, é o músculo peitoral aqui atrás. Aqui é a glândula mamária, né? Então, para eu fazer uma mamografia bem feita, eu tenho que expor toda a glândula mamária e uma parte do tecido peitoral. E eu só faço isso se eu puxar, né? Por isso, a mãe de vocês aí que já fez mamografia deve dizer, pensa no exame que dói. Faça mais esse exame mais nunca. E o que é que cabe para vocês? Incentivar. Mamãe, é um exame que dura de 3 a 5 minutos. Gente, o que é de 3 a 5 minutos? Não é nem o intervalo da novela, né? De 3 a 5 minutos. É o quê? KGF, a professora Lauriana me ajudou aqui, né? O Google, de 11 a 13 KGF de força. Mais uma medida para vocês, KGF. Converta aí com o professor, né? E aí, de 3 a 5 minutos é muito rapidinho, sendo que você faz isso aqui 4 vezes, 2 em cada peito, né? Então, 3 minutos é quase nada, sendo que você vai diagnosticar cedo um câncer que mata, né? Que é o câncer de mama. Então, vale a pena, é um mal necessário, né? A gente fala de mal, a gente fala de um mal necessário. E aí, quando é que eu devo fazer a mamografia? Dos 50 aos 69 anos. Por que que não faz antes dos 50? Agora eu queria que me mostrasse, se puder me mostrar, pode? Posso aparecer agora? Eu vou pedir para tu segurar aqui o microfone. Então, aqui vai me ajudar agora.
Estúdio. Tô vendo? Tô me vendo? Gente, por que que a gente só faz mamografia a partir dos 50 anos? Porque quando a gente é jovem, vocês aí adolescentes, né, que tem os peitos bonitinhos, aí empinadinho, o que é que acontece? O tecido mamário é assim, ó, juntinho, né? Nesse exame de raio-x, quando o tecido é assim junto, eu não consigo ver o que tem aqui atrás, certo? Com o tempo, aqui a mão da Lariana, vocês não conseguem ver atrás, né? A mão dela toda, porque o tecido é junto. Quando a gente vai envelhecendo, esse tecido vai esticando, né? Esse tecido vai esticando. E aí eu consigo, pelo raio-x, que é o método da mamografia, enxergar o que tem aqui atrás, porque o tecido está mais esticado. É por isso que a gravidade vai deixar os peitos de todo mundo cair, né? Porque o tecido folga. Então, para quem tem o tecido juntinho assim, para quem é uma mulher mais jovem, o exame padrão ouro, que a gente chama o melhor exame de detecção para câncer de mama e outras coisas, é a ultrassonografia das mamas. Para esse tecido que já está mais frouxo, né, que eu já consigo ver com o raio-x, é a mamografia. Mas o médico ainda pode pedir a ultrassom mamária para complementar essa mamografia. Então, ele pode ter visto alguma coisa e para tirar a dúvida, ele pede a ultrassom. E a mesma coisa na mulher jovem, faz a ultrassom e para ver se tem alguma coisa, ele pode pedir a mamografia, mas é mais raro, tá? Então, é por isso que a gente faz... Obrigada, assistente. Muito obrigada. É por isso que a gente faz mamografia nessa faixa etária, dos 50 a 69 anos. E o que é que quer dizer ela ser bianual? Bianual, né? Português. Bianual, bi vem de 2 e anual de ano, né? Então, a cada 2 anos eu faço a mamografia. Se eu tiver indicação para isso, eu faço menos, né? Então, eu posso fazer mamografia a cada 6 meses, a cada 1 vez por ano? Sim, se for indicação médica. Se não for indicação médica, para rastreio, o que é rastreio? É aquela mulher que está nessa faixa etária aqui, ela não sente nadinha. Aí ela vai lá no postinho de saúde, fala para a enfermeira, para o médico, olha, está com 2 anos que eu não faço mamografia. Estou na faixa etária, está sentindo alguma coisa? Não. Aí o médico vai pedir para rastreio. Se essa mulher ela tem essa idade aqui, ou ela tem menos, e ela está sentindo alguma coisa, é diagnóstica, né? O médico vai pedir para investigação. Tá bom? Mas se é uma mulher que está nessa faixa etária e ela não está sentindo nadinha, ela vai e faz o exame para rastreamento. Certo, gente? Então, se vocês nunca tinham visto um mamógrafo, esse aparelho aqui, essa é a forma que faz a mamografia, essas são as medidas. Já descobri que tem um KGF também, que eu lembrava, não lembrava. Aí vocês vejam aí com a física, tá? Que eu não lembro mais, não. E procurem saber das mães de vocês, das avós, das tias, quando é que fez a última mamografia. Sejam fuxiqueiras, não vão esperar elas dizerem que estão sentindo alguma coisa para ir no médico, não. A gente procura sempre a prevenção, tá? E aí, volta lá para o comecinho. O que é que você pode fazer hoje para reduzir a chance de ter câncer de mama, né? A gente viu que a gente pode fazer atividade física, a gente pode diminuir o peso, controlar o peso, que é o que eu estou tentando fazer. A gente pode, me lembrar aqui, parar de fumar. Então, não fumar, não bebida alcoólica. A letra está cada vez pior. Não bebida alcoólica e não a exposição à radiação. Certo? Então, isso aqui tudo eu posso fazer. E eu posso fazer hoje, eu posso fazer agora, e posso incentivar as pessoas a fazerem junto comigo. E aqui também eu quero deixar a mensagem da vacina para o HPV. Né? Então, vocês estão na faixa etária ideal para vacinação para o HPV. Vocês têm que estar já com 2... A gente está no primeiro ano, né? Primeiro ano. Aqui. Sexta etapa. Ensino médio, né? Então, já é para vocês estarem com o esquema de vocês completo para a vacina do HPV, que são 2 doses. Vai atrás do cartão de vacina. Outra coisa, cartão de vacina hoje é muito valorizado, né? Depois da Covid. Cartão de vacina é documento, tá? A gente não perde cartão, a gente não rasga, a gente não desenha, a gente não rasura. Escolas geralmente pedem, né, cartão de vacina, principalmente nos infantis, os pequenininhos. Então, é importante você ter consciência de onde está seu cartão de vacina.
e como ele está, né? Os postos de saúde, eles funcionam todos os dias, manhã e tarde. Tem alguns locais que funcionam só pela manhã, outros que funcionam só pela tarde. Tem algumas vacinas que os postos não abrem todo dia porque elas estragam rápido, então eles tendem a abrir só um dia na semana, né, para vir mais gente para tomar, para não se perder. E infelizmente, gente, a vacina do HPV, ela é pouco aproveitada. Vou dar só uma informação para vocês. Eu, enquanto adulta, Lauriana, colega aqui da informática, a gente pode tomar a vacina do HPV, a gente adulto. Mas sabe quanto é que custa uma dose? Por cerca de R$ 600. Sabe quantas vacinas a gente toma adulto? 3 doses. Então, R$ 1.800, né? Vocês, adolescentes, tomam só 2 e de graça. Né? Eu, enquanto adulto, não posso tomar ela pelo SUS gratuito, a não ser que eu tenha uma doença imunocomprometida, como o HIV, por exemplo, né? Ou câncer. Eu não posso, se eu estiver saudável, não. Então, assim, valorizem, procurem, né? Façam a vacinação de vocês. Antigamente, quando a vacina começou aqui no Brasil, tinha a infeliz ideia de dizer que a pessoa que ia tomar a vacina para HPV ia ter relação sexual mais cedo. O que é que tem a ver, né? É a mesma coisa de dizer que a pessoa que toma a vacina da Covid quer ter Covid. Ou que toma a vacina da hepatite quer ter hepatite. É justamente o contrário, né? A gente quer se prevenir de uma doença. E o HPV é uma doença que vai ter, o câncer de colo do útero, que é causado pelo vírus HPV, ele vai deixar de existir em alguns países já, porque as pessoas estão se vacinando, né? Então, eu quero deixar esse recadinho para vocês também. Vocês também são responsáveis pela saúde de vocês. Não espere pela mamãe, pelo papai, pela vovó, pela titia, né? Vocês já estão aí quase adultos. Já é para saber onde é que está o cartão de vacina, onde é que é o postinho. Se eu não posso ir sozinho, eu vou com a minha mãe. Eu já é para estar fazendo o meu acompanhamento lá no posto, com a enfermeira, com o médico, com o dentista. Procurem também, não espere só o agente de saúde na casa de vocês, não. Né? Vão atrás também. E não esperem que as pessoas sintam alguma coisa para você falar a informação que você tem. Então, a ideia aqui é o que você pode fazer para reduzir as chances de ter câncer de mama. E a principal que eu quero deixar para vocês é a ação. Ajam, né? Comecem a pensar de hoje, façam a poupança de vocês de saúde, procurem o postinho de saúde para fazer essa consulta. Se o agente de saúde marcou, vá. Né? Se tiver na escola, que às vezes tem vacinação na escola, tem para pesar, para medir, participe, convide os colegas, não tem que ter vergonha, tá bom? E aqui era o recado que eu queria deixar para vocês. Agora eu vou convidar a professora Lauriana, né, minha assistente de palco, de volta, para me ajudar aqui. Perfeito, gente, muito bom, viu? Enquanto a gente conversa, né, a gente vai esclarecendo dúvidas, a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando conhecimento e esse processo ele pode salvar vidas, né, turma? Como a gente sempre costuma falar aqui, esse conhecimento ele não pode ficar preso, ele não pode ficar aprisionado, ele tem que ser liberto, né? Tem que ser livre. Isso que a enfermeira Ticiane veio fazer hoje com a gente, tá? Então, o Outubro Rosa, né? A gente fala muito sobre o Outubro Rosa, a gente fala sobre o Setembro Amarelo, a gente vai já começar a falar sobre o Novembro Azul, mas nós estamos juntos nessa, né? A prevenção é sempre o melhor caminho. A gente sabe que nem sempre é fácil enfrentar a doença, né? A doença não é fácil de ser enfrentada, é realmente difícil para quem está com câncer, para quem descobre o câncer, para quem está se tratando do câncer, mas também sofre a família inteira, os amigos em volta. Então, o melhor do que tratar é prevenir, né? Então, é sempre o melhor caminho. Então, a gente chama vocês para participarem dessa luta, né? Então, juntem-se vocês também a essa nossa luta. Foi por isso que essa minha convidada tão especial, né? Veio hoje participar dessa aula com a gente para chamar vocês para se cuidarem, né? Com tantas informações, é impossível vocês não reverem, né, o que estão fazendo, como se cuidar, como se prevenir. E aqui a gente repetiu, né, enfermeira? Os fatores de risco, já que não há uma causa única para o câncer. São diversos fatores que estão relacionados ao desenvolvimento dessa doença. A gente já falou. Enfermeira Ticiane, é possível adolescentes de 18, 19 anos terem câncer de mama? Vou mandar ela cochichar um pouquinho mais baixo, É raro, mas acontece. O câncer de mama também é possível antes dos 50 anos, né?
principalmente na faixa etária menor de 35 anos, ele é um câncer de mama mais raro, mas infelizmente ele é mais grave. Então, mulheres abaixo de 35 anos, né, 19, 20, 25, podem ter câncer de mama sim. É mais raro, mas acontece, tá? Então, a gente tem que ficar de olho desde sempre e para todo mundo, por nós e pelos outros também. Sempre vigilantes, viu, turma? Então, aí, muito importante vocês saberem. É como a enfermeira Ticiane falou. Vem pra cá, Letícia. É como a enfermeira Ticiane falou, né? No início, quando ela começou a mencionar aqui, por que que nós que temos aqui 16, 17, 18 anos vamos estar assistindo sobre o Outubro Rosa? Vamos estar tendo esse conhecimento? Porque é raro, mas acontece. E caso venha acontecer, é um tipo de câncer mais forte, né? Mais impactante mesmo, né, Tícia? Ele é mais. Acho que a palavra melhor que a gente tem é essa, assim. Ele é raro e ele é insidioso, né? Ele começa rápido, ele tem um desenvolvimento rápido e ele é mais sofrido, né? É mais difícil de tratar, é mais difícil a pessoa sofre um pouco mais. Então, assim, ele é mais genético, né, do que os outros tipos de câncer de mama a partir dos 50 anos. Mas, assim, tem tratamento e tem cura também, né? A chance é menor, mas existe. Então, a gente tem que começar a pensar, como eu disse, é uma poupança, né? Vocês são jovens, mas vocês, com fé em Deus, vão envelhecer, vão ficar adultos, né? A ideia que a gente tem é essa, de que a gente vai envelhecer um dia. Então, a gente quer envelhecer saudável. Ninguém quer envelhecer deitado na cama, dependendo de todo mundo. Todo mundo quer viver feliz e saudável para sempre, né? Até o dia que Deus permitir. Então, para isso, a gente começa a poupança de já. E também, como a Lorena disse, existe o câncer de mama em mulheres mais jovens. Então, a gente tem que estar de posse dessa informação, porque a gente tende sempre a pensar que o outro, né? É o outro, é a minha tia, é a minha avó, é a minha vizinha. Eu não posso ter câncer de mama, sou muito nova, né? Você pode sim. Então, comece a cuidar da sua saúde agora, né? Vamos junto comigo fazer academia, já estou fazendo para diminuir aqui a gordurinha, né? Melhorando a alimentação, são coisas que eu posso fazer. E eu tenho genética para câncer de mama, né? A minha tia teve câncer de mama antes dos 55 anos. Então, eu tenho genética para câncer de mama e eu estou fazendo alguma coisa também para tentar me ajudar, né? E só a gente que se ajuda, ninguém faz nada por nós, né? As pessoas podem dar a informação, mas cabe a gente ter a atitude e mudar, tá bom? Então, o cigarro, o pendrive deixa para lá, a bebida deixa para lá, né? Vai diminuindo até que você deixa. Começa a fazer atividade física de 30, mudança de hábito, vai começando a fazer que quando você pensa que não, né, é igual andar de bicicleta, você cai no começo, quando você pensa que não, você tá craque. Tá andando cada vez mais rápido, mais tempo, né? Vocês estão vendo que ela só podia mesmo ser minha irmã, né? Tanto que fala desse jeito. Gente, maravilhoso, viu? É uma aula que se a gente pudesse, passaria realmente aqui todo o turno falando, né? Mas a gente agradece de coração, viu, enfermeira Ticiane, pela sua disponibilidade, de ter vindo participar dessa aula tão especial nesse outubro, tá? E a gente só deseja maravilhas na sua vida, que você possa continuar fazendo esse trabalho sempre de informação na vida de outras pessoas. E as portas estão abertas aqui do canal Educação, sempre para quando você tiver disponibilidade estar aqui novamente. Eu que agradeço. Eu adoro vir aqui o canal Educação, acho uma iniciativa excelente, né? A gente leva tanto conhecimento para tanta gente que está distante, né? Não sei nem qual é a cidade mais distante aqui de Teresina que vocês estão, de onde a gente está, né? Moçambique, Portugal, sei lá, um monte de lugar longe, né? E ao mesmo tempo a gente está pertinho, né? Ali através da tela, mas a caixa de mensagem vai ficar aí para perguntas, depois a Lauriana me passa se eu puder ajudar ela também, né, para responder, dizer que foi um prazer, que contem comigo, eu já sou freguesa aqui do canal Educação por causa dessa minha irmã, minha amiga de muitos anos e que eu amo demais. Que é um prazer falar de uma coisa que eu adoro, né? Que é saúde, que é para isso que eu estudei, é o meu propósito de vida, a gente tem que ter propósito na vida, o meu propósito é esse, é levar saúde por onde eu puder. E eu quero que vocês sejam também produtores de saúde, disseminadores de informação e, no termo melhor, né? Fuxiqueiros. Um cheiro, minha gente. Obrigada. Até a próxima, galerinha. Tchau.